Olá, eu sou Jonas Maria, sejam muito bem-vindos. E essa é a segunda parte da análise do filme Meu Nome é Ray. E nesse vídeo eu vou falar sobre a crítica que esse filme recebeu, pois foram muitas e eu acho que elas revelam bastante coisas. Se a gente olha a pontuação dele em um site como Rotten Tomatoes, que é um site de crítica de filme e TV, a gente vai ver que a pontuação dele tá bem baixa. Para vocês terem uma ideia, essa é a pontuação do filme A Garota Dinamarquesa e essa é a pontuação do filme Girl. Não que esse seja o site referência pra gente ter, tá, gente? Mas eu acho que nesse caso ele reflete bastante a opinião pública em geral. Vamos ver juntos então. A crítica falou muito que a transexualidade ficou em segundo plano no filme, que ela não foi devidamente explorada, que quem recebeu todo o foco foi a mãe do Ray, que a transexualidade foi tratada de modo muito superficial. Eu vou ler com vocês então alguns trechos de uma crítica e comentando. Eu estou usando só uma como referência porque eu achei que essa em específico reflete o pensamento da maioria, mas na descrição do vídeo eu deixei mais links com outras análises e críticas desse filme. E aí quem quiser ler, é só dá uma olhada. Escrito e dirigido por Gabe Delau, o filme acaba tratando de forma muito superficial a questão das pessoas transgênero. Com exceção de uma cena que mostra a protagonista colocando uma cinta para amarrar os seios, em momento algum nós conseguimos sentir de verdade o drama de Ray. Quando a gente fala sobre a curiosidade cisgênera, é sobre isso aqui que a gente está falando. O drama do filme é o Ray tentando conseguir a assinatura do pai dele para começar os hormônios, o que é muito simbólico, né? Porque mostra toda a burocracia do processo, mostra a relação dos pais com isso e mostra a importância do hormônio para o Ray, né? Não só visando a sua autoestima, mas sobretudo a sua segurança. Mas o que chamou a atenção? O uso do binder, né, gente? O que a crítica queria ver? Ela queria ver cenas de sofrimento com o corpo, a pessoa trans se ferindo, né? Será que é assim, então, ela veria o verdadeiro drama do Ray? Cuidado com o que vocês esperam de filmes trans. Mas não condeno também não, tá, gente? Porque é como eu falei no vídeo sobre Girl, a gente só tem uma narrativa trans sendo contada. Então não me surpreende que a crítica esteja esperando essa mesma história em todo o filme. O personagem está sempre cercado por amigos que parecem não se importar com o fato dele ter nascido mulher, mas a história nunca chega a se aprofundar na relação de Ray com essas pessoas. É verdade, o filme não se aprofunda nas relações do Ray com os amigos dele, né? Até porque esse não é o foco. Mas o que leva uma pessoa a pensar que a gente estaria cercado de pessoas que não estão bem com o fato da gente ser trans? É óbvio que nossos amigos, de fato, não vão se importar com isso, né? Isso não vai ser uma questão para eles. Até porque, se fosse, a gente não ia ser amigo deles. Isso é muito emblemático e é muito curioso a pessoa esperar isso. Porque, de fato, em muitos filmes trans, a pessoa trans é representada sozinha, né? Não há pessoas trans com ela. E assim, isso é muito pouco realístico, né? Porque a maioria de nós vai em busca de uma comunidade. E é muito curioso, Ray sendo um filme tão contemporâneo, né? E ele morando em Nova York, não tenha amigos trans. Tem uma cena que talvez seja sobre isso. Where were you? You were supposed to meet me at group. Can't relate to anyone there. They're all freaks. Oh, I can't do this on my own. Me parece que eles estão falando de tipo uma reunião em grupo de pais e filhos e o Ray fala isso. Assim, quem é trans sabe que isso não faz sentido, né? A série Pose que tem na Netflix, ela mostra com maestria essa questão da comunidade que se cria acerca das nossas identidades. Se você não assistiu ainda Pose, eu recomendo e ainda vou trazer ela aqui no canal. Por sua vez, Ray parece nem ligar para o que sua avó diz, com o roteiro desperdiçando claras situações de conflito. Além disso, o filme é repleto de cenas gravadas por Ray enquanto anda de skate, mas que estão ali apenas para preencher tempo de tela. Eu interpretei essas cenas do Ray como sendo um vlog dele. Elas fazem sentido para mim, porque eu sei que pessoas trans fazem vídeos da sua transição e tal, mas realmente, eu acho que para quem tá de fora e não sabe desse universo, as cenas ficam muito soltas, e o filme não explica isso. Em relação ao fato de não haver conflitos, eu acho que realmente isso está bem aberto a interpretações, né? Eu entendi que o Ray já estava saturado, né? Eu até falei isso na primeira parte. Porque é o filme todo, as pessoas errando o nome, o pronome dele e tal. Eu interpretei assim, pelo menos. No início, parece que o único problema é que ela não tem certeza de que está fazendo a coisa certa pela filho. Mas não demora para percebermos que o filme é muito mais sobre o drama de uma mãe solteira.
Será que isso é verdade? Será que o filme é sobre a mãe do Ray? Reparem na cena que eu vou mostrar, ela é praticamente uma das primeiras. It's been a long time, and here we are. There is absolutely nothing to worry about. So, Agora reparem na próxima, né? Ela é praticamente uma das últimas. okay, now I'm gonna show you how to use this, right? It's not very complicated. O Ray termina o filme do mesmo jeito que ele começou, né? Ele começa determinado a conseguir a receita, ele permanece o filme todo determinado a conseguir a receita, aparece um problema para ele, que é conseguir a assinatura do pai, ele consegue, ele resolve esse problema e ele termina o filme com a receita. Ou seja, os problemas que aparecem para ele não mudam quem ele é, né? A história não transforma o Ray. Ele termina do mesmo jeito. E isso tem um porquê. O porquê é que, de fato, esse filme não é sobre o Ray. Vejam comigo o primeiro pôster que esse filme teve. A gente tem aqui o About Ray, o título, né? E o subtítulo A Family in Transition, né? Uma família em transição. O filme, gente, ele estreou em um festival. E desde lá ele já estava sendo meio criticado, né? Ao ponto de a diretora decidir mudar o nome do filme. E aí veio esse segundo pôster. Dê uma olhada. A gente tem o filme, né? Fica Three Generations in This Family Changes Relative. E reparem, né? Como cada personagem tem o seu espaço, né? Antes eles estavam mais juntos. E aqui cada um tem o seu foco. Tem uma entrevista que a diretora fala que, de fato, o foco do filme era ser a família. E como que a família lidava com aquilo, né? E aí a questão política, no caso, meio que viria naturalmente. E a gente tem indícios disso no filme todo, né? As histórias se misturam muito. O Ray e a mãe dele, eles têm o mesmo objetivo, que é conseguir a assinatura do pai. Tem uma parte do filme que fala sobre a emancipação, né? Do Ray se emancipar dos pais. Só que, conforme a história acontece, a gente vai percebendo, né? Que essa emancipação é muito mais sobre a mãe dele do que sobre ele de fato, né? É ela quem é transformada no filme. E eu não acho que é exagero falar que ela é a protagonista do filme. E assim, eu até consigo perceber que a proposta desse filme sempre foi ser um drama familiar. Só que aí ele não foi bem recebido nem pela crítica e nem pelo público, porque nenhum dos dois estão acostumados com um filme assim. Filmes com a temática trans tem como foco a pessoa trans e o drama dela em relação ao corpo que ela tem. E é só isso. E a gente que é trans também espera isso de um filme com essa temática. Mas a gente não transiciona sozinho. E a gente sabe disso. As pessoas que estão à nossa volta são de algum modo também afetadas pela nossa transexualidade. Elas de algum modo também transicionam conosco, né? Então eu entendo que, embora a temática desse filme seja transexualidade, o foco não é a pessoa trans, né? Nesse caso, o foco é a família. E assim, aos meus olhos, me parece válido a gente ter um filme que fale não da pessoa trans em si, mas da família ou de qualquer outra pessoa que esteja envolvida nesse processo. E eu acho que esse filme conseguiu fazer isso sem degradar a transexualidade sob o olhar familiar, né? Sem mostrar que a pessoa trans traz sofrimento para a família. Muito pelo contrário, né? A gente tem a mãe dele, a mãe do Ray, apoia ele o filme todo, né? A avó dele, que é uma geração anterior, né? E tem lá as suas dificuldades. Por fim, no decorrer da história, ela entende e aceita. Assim como todo mundo ao redor acaba aceitando o Ray. Então esse não necessariamente é um filme pra gente que é trans. É um filme muito mais pros nossos pais. Pois é um filme sobre eles e como eles se relacionam com isso. Mas assim, infelizmente, eu acho que o filme não soube comunicar o propósito dele. Eu acho que sim, ele quis surfar um pouco na onda trans. Talvez, não sei, eles tenham ficado um pouco receosos de assumir que era um filme mais sobre a família e com isso perder a audiência. Não sei, mas que houve uma questão aí, houve. Enfim, é isso. O que vocês acharam de tudo? Qual nota que vocês dariam pro Meu Nome é Ray? Assim, tendo em vista tudo isso, eu acho que eu daria 4. Não achei que foi um filme péssimo. Já vi piores. É isso. Muito obrigado por assistirem e até o próximo vídeo.